Elise Araújo Kitano Matsunaga. Presa desde 2012 por matar e esquartejar o marido, Elise Matsunaga conta sua versão do crime. Elise Araújo Kitano Matsunaga. Seu estado civil. Marcos Kitano Matsunaga desapareceu no último dia 20 de maio. Hoje, a menina bem-nascida, que é acusada de ter participado da morte dos pais em outubro de 2002 em São Paulo. Isabela Nardoni morreu porque foi asfixiada e a queda sobra. Após o desaparecimento do empresário Marcos Kitano Matsunaga, os jornais noticiavam que um corpo esquartejado e descartado em sacos plásticos haviam sido encontrados na zona rural de São Paulo. Enquanto isso, a família procurava pelo empresário. O que mal eles sabiam é que algo macabro estava para ser revelado. Em 19 de maio de 2012, Marcos Matsunaga foi assassinado com um tiro a queima-roupa disparado pela sua esposa, Elise Araújo Kitano Matsunaga, após discussões sobre supostas traições. Após a morte, ela esquartejou o corpo e descartou na zona rural de São Paulo. A história do casal começa em 2004, quando eles se conheceram através de um site de prostituição, o qual Elise assumia a identidade de Kelly. Marcos, na época, era casado, mas manteve o caso durante 3 anos até se divorciar e se casar com ela em 2009. Eles tinham uma vida de luxo, colecionavam armas, caçavam juntos, criavam uma cobra e guardavam os animais da caça empalhados em seu apartamento. Profissionais que acompanharam o caso relatam que Marcos era viciado em sexo e também portador de uma síndrome chamada timidez amorosa, que causa ansiedade crônica e excesso de acanhamento na hora de se aproximar de alguém. Isso, junto ao impulso sexual, o levava ao campo da prostituição. Elise também havia crescido em uma família destruturada e passado por um abuso quando adolescente. Ela tinha problemas em se relacionar por não ter tido afetos quando criança. Ela se envolveu com a prostituição e tinha um alter ego por nome Kelly. Elise possui 4 laudos feitos pelos psicólogos e psiquiatras jurídicos. 2 atestam a psicopatia e 2 a negam. Era muito carinhoso e eu gostava verdadeiramente de estar ao lado dele. Eu ainda não sei dizer que tipo de emoção que fez eu apertar aquele gatilho. No dia 8 de julho, estreou na Netflix a série documental Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime. A série romantiza a autora do crime e traz discussões sobre o machismo, direitos femininos, violências psicológicas. A direção foi parcialmente dirigida por mulheres e presença das advogadas dela. A série documental ainda conta com uma grande influência feminista, de direitos iguais e justificar o crime com base nos casos de feminicídios. Crimes como esse nos faz pensar como a natureza humana é mal e imprevisível. Acontece que muitos desses crimes, justificados por homens baseados nas coisas desse mundo e na busca incessante de justificar o real motivo, o pecado,
acabamos por camuflar a verdade. Deus já conhecia o coração humano e sua maldade, inclinando-se ao pecado. Por isso, deixa em sua lei uma ordem: não matarás. Essa lei já imposta em nossos corações e mentes, que ao olhar para esses crimes entendemos que tal ato é moralmente errado. Mas como a maldade humana chega a tal ponto de assassinar aquele que juramos amar? Lá em Tiago 1, 14, 15, o apóstolo vai falar: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus nos mostra como o ser humano se deixa levar pelo seu pecado, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mateus 15, 18, 20. O caso de Marcos e Elise é composto desde o início pelo pecado, vícios, cobiças, que uma vez cultivados o levaram à contaminação completa, uma sequência pecaminosa. Marcos e Elise, ambos seduzidos pela sua própria cobiça, ambos caminhando em direção às suas escolhas fatais e à entrega da carne que gera a morte. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os quais coisas praticam. Gálatas 5, 19 e 21. Do contrário do documentário, Elise não é uma pobre injustiçada. Seus traumas passados não justificam sua condizência com o seu pecado. Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7. Ela abriu a porta para o pecado que a levou para o seu destino. Marcos morreu em seu pecado. Elise justifica seu erro, a qual sem arrependimento. A Bíblia vai dizer, ainda lá em Apocalipse 22:15, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Como podemos entender por que Deus permite que tais coisas aconteçam? Por que tais crimes horrendos acontecem no mundo? Na Bíblia vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Vai dizer também que por causa disso Deus os entregou às suas paixões infames. Por causa disso, os homens recebem a sua merecida punição de seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos e pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esses eventos são a clara rebelião do homem contra Deus, e Deus assim o permite para que sua ira seja manifestada entre os homens. Ele oferece graça e amor para aqueles que se arrependem verdadeiramente e se entregam a Ele. Mas para aqueles que continuam em uma mentalidade reprovável, praticando tais coisas, Deus permite que eles vivam debaixo de sua ira. E lá em Romanos, Paulo vai terminar dizendo que, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E é isso, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, compartilhar e comentar aí o que você achou do nosso vídeo. Comenta aí
qual próximo caso você gostaria que a gente comentasse aqui, ou filme, ou documentário, ou série. Comente aí para que possamos também compartilhar mais conteúdos assim. Deus te abençoe e até a próxima.